presidente da nossa Câmara de Vereadores. Fazia tempo, né, presidente? O senhor não batia ponto aqui com a gente? Tudo bom? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marlene. Bom dia a todos que estão aqui no estúdio. Bom dia a quem nos acompanha aí através das redes sociais, que nos acompanha no rádio. Repito, para mim sempre é uma alegria, um prazer retornar a onde eu me sinto em casa, Milena. É a rádio que ajudou no meu processo formativo, e se eu tenho grandes coisas na minha vida hoje foi porque eu passei por aqui um dia. Que legal. Estamos por aqui, presidente. Vamos falar um pouco desse processo. Existem pessoas favoráveis, pessoas contrárias, mas eu pessoalmente acho que todos os temas têm que vir para a mesa do debate para que a gente chegue, né, a conclusões. Cada um vai tirar a sua e tem esse direito 100%, né? Aumento do número de vereadores, parece que o senhor já se posicionou de alguma maneira contrário a este aumento. Então, eu vou deixar a palavra à vontade para o senhor explicar para a gente aí a sua posição nisso. Certo. Esse sempre é um tema que é um tanto quanto... Ele não é um tema muito bom de se falar, né? Com a população, principalmente. É polêmico. A minha opinião, ela segue a mesma de 4, 5 anos atrás, né? No momento contrário, eu sou contrário a esse aumento. A minha opinião, isso é a minha opinião, é o voto do Rodrigo Materazzi, do presidente, né? Mas sempre deixo bem claro para todo mundo, o Rodrigo não é um ditador, não é um general, ele tem que respeitar aquilo que é legal, aquilo que é burocrático. Aquilo que é democrático também, é assim que compõe, assim que é formada a nossa democracia. Eu, Rodrigo Materazzi, no momento, minha opinião é a seguinte, nós estamos aí vivendo o Global Agrobusiness Festival Fórum e Food. O que é isso, Rodrigo? O que tem a ver isso com a votação? Vamos lá, vou fazer um contexto rápido aqui. Nós estamos chamando o mundo para ver a potencialidade de Sorriso, né? Não preciso aqui de novo explicar que Sorriso é a capital nacional do agronegócio, né? Mas só que isso não tem que ficar só no papel. Isso tem que atrair investimento, isso tem que atrair indústria, isso tem que atrair desenvolvimento, isso tem que atrair geração de emprego. E nós precisamos se preocupar com a habitação, nós precisamos se preocupar com essa reforma tributária que agora está vindo aí, nós temos que debater muito bem isso. Basicamente, a reforma tributária diz o quê? Que nós temos que aumentar o nosso consumo. Vai ter um comitê gestor em nível estadual e nível federal que vai analisar o consumo no município. Eu tenho que consumir mais o meu soja, consumir mais o meu algodão, a minha produção de gado, a minha produção de suíno, eu tenho que consumir aqui. Senão, quem consumir a minha produção, da minha matéria-prima, é que vai ter os maiores investimentos que são vindo do governo federal. Os dividendos desses impostos, no caso. Exatamente, falando a grosso modo. Tá, e o que tem a ver o GAF com tudo isso? O GAF vem para mostrar as potencialidades do município, né? Hoje, por exemplo, Marlene, nós produzimos mais de 2 milhões e 300 mil arrobas de pluma de algodão. Não fica 1 quilo no município. Porque nós não temos uma empresa, uma indústria que trabalha isso, né? Exatamente. Que usa como matéria-prima. Exatamente. A algodoeira que tem aqui, ela separa o caroço da pluma, faz o fardo e manda embora. Né? O caroço aí tem 4, 5 derivados, inclusive o óleo, inclusive a paçoca que serve para nutrição animal. Certo. Se hoje uma grande indústria, vamos lá, fizemos o GAF, aí tem uma grande indústria que quer investir no município, eu quero colocar minha indústria aí, eu vou ter uma indústria que vai esmagar e uma indústria paralela a isso também, um grande grupo que vai fazer uma indústria têxtil que quer aproveitar a matéria-prima de vocês. Aonde eu vou colocar? Fica o ponto de interrogação. Eu tenho muito bem definido no meu município onde é o setor industrial. O setor industrial está com a logística certa, o rodoanel que vai passar nele, a estrutura para a carreta chegar lá, descarregar, voltar, para mim ter uma saída sem que eu atrapalhe, né, a mobilidade urbana do meu município. O meu quadro de energia elétrica hoje dá sustentabilidade para essa indústria montar grandes geradores, para ela construir um barracão, colocar lá 7, 8, 10 máquinas grandes para consumir energia sem que ela vá ter queda de energia, sem que ela vai ter prejuízos danosos. O meu plano diretor prevê hoje no setor industrial uma grande tubulação para água, esgoto, para infraestrutura básica, asfaltos, ruas largas. Como que está o meu plano diretor hoje? Hoje eu tenho capacidade para receber todos os investimentos, para mim poder falar de grandes negócios, falar de futuro. Eu tenho isso bem definido? Não. Por isso o senhor acha que aumentar o número de vereadores não resolve? Eu vejo que eu tenho outras prioridades. Né, outras prioridades. Vamos lá. Hoje foi apresentado para nós um plano, hoje não, né? Há alguns dias aí foi apresentado para nós um plano do Executivo, através da Secretaria de Educação, através da Secretaria de Saúde, que hoje nós necessitaríamos hoje de 6 creches e 6 PSFs, unidades básicas, para nós atendermos a nossa demanda hoje. O que já tem de gente precisando aqui hoje. no caso. Então vamos lá.
Ah, Rodrigo, mas o que isso tem a ver? Tem a ver, sim. Ano passado nós fizemos uma devolução de 9.064.000, a maior devolução da história que já foi feita na Câmara de Vereadores. Então, com 9 milhões de unidades de porte 1, hoje custa em torno de 1.400.000, 1.600.000, uma unidade de porte 1 aí de PSF. Então, nós estamos falando aí de 3 a 4 unidades que nós conseguiríamos fazer com essa economia. Certo. Ponto. Creches também é a mesma coisa, nós vamos na mesma seara. Então eu vejo que as prioridades têm que ser levadas em consideração. Eu só acho que não é o momento. O aumento de vereadores vai acontecer. A cidade cresce 8%, 10% aí em média todos os anos. Só que nós temos as prioridades. Isso é a opinião do Rodrigo Materazzi, presidente da casa hoje. Certo. Então eu vejo que nós precisamos organizar o nosso plano diretor, nós precisamos pensar exatamente como que nós vamos receber, de que maneira que esse aumento de vereadores impacta na reforma tributária. Eu tenho que entender como que a minha Previso está organizada para isso, né? Tem vários setores, várias respostas, várias perguntas, na verdade, que precisam ser respondidas antes de ir lá e tratar simplesmente, vamos aumentar e depois nós vamos ver o que acontece. Tá por aí o negócio, vereador. Se eu dar licença um minuto, nós precisamos registrar uns parceiros aqui, mas nós vamos voltar nessa pauta, já pela qual teria que passar. Exatamente, que nem eu disse no começo, né? Eu fiz questão aqui de expressar o meu voto contrário, já desde, porque eu olho para o meu comércio também, Marlene. Hoje eu andei pela Tancredo e pela Brescancim. Eu vejo que o momento que o comércio passa, ele requer uma atenção muito grande. Eu vejo muitos aluga-se, vende-se. O comércio passa por uma instabilidade, né? Sorriso vive essa instabilidade, vamos dizer assim. Não vou dizer uma crise, mas ele vive uma instabilidade. Mas, enfim, como que é o Rodrigo? Repito, não sou um ditador, não sou um general. Porque lá o senhor nem vota nesse projeto, como o presidente da Câmara vota também. Vota que tem que ter maioria absoluta para aprovar. Como que funciona? Existe um regimento interno da casa que diz o seguinte: quando tem uma matéria para apreciação, que ele passa pelo trâmite natural das comissões, que avalia se é legal, se não é legal, se é constitucional, se permite os impactos, né? Tudo isso passou pelo trâmite das comissões, pela primeira comissão. O regimento interno fala que quando nós vamos mudar a lei orgânica, tem que ser eleita uma nova comissão, para que essa comissão também avalie o mérito, aquele mérito específico. Também passou por esta comissão. E agora eu não posso cair no risco de nenhuma ilegalidade. Eu não quero fazer nada ilegal. Então, esse projeto, hora ou outra, vai ser pautado. Como que funciona? Esse projeto, a partir do momento que ele foi lido, que ele vai entrar, ele foi lido na sessão passada, que foi feita a análise de que está tudo legal, que a lei permite, né? Ele tem que ser votado em três sessões, tá? Com um interstício de 10 dias cada sessão. 3 votações, no caso. Entendeu? Já nessa próxima é possível que vote, então. Olha, é possível, né? Nós estamos analisando ainda, e repito, para não cair em nenhuma ilegalidade, né? A gente fazer tudo aquilo que é correto, justo, transparente. Então pode acontecer que sim, né? Mas o mais certo que seja é para depois do recesso. Já no segundo Porque semestre. depois do segundo semestre, daí você consegue fazer 3 sessões seguidas com um intervalo de 10 dias sem ter nenhuma paralisação. Porque se nós fizéssemos agora, nós teríamos o recesso no meio, daí já seria... Entendi. Eu não sei como que fica a parte legal de tudo isso que nós estamos avaliando. Enfim, depois disso, então, a primeira sessão, um intervalo de 10 dias, a segunda sessão, intervalo de 10 dias, a segunda sessão, a terceira sessão. Aí, aprovado por 2/3, tem que ter 8 votos. 8 votos favoráveis para que aprove. Exatamente. Quando é mudança de lei orgânica, tem que ser 2/3 dos seus votos. E aí, cada um é responsável pelo seu voto. Sim. Hoje eu adianto que eu não assinei o projeto, tem outros vereadores que também não assinaram o projeto, não são, aliás, não é que não assinaram, não são favoráveis ao projeto, né? Mesmo que tenha assinado, ele pode votar contrário. Exatamente. Então, assim, né? Até assinaram lá no começo, mas são contrários. Eu acho que hoje sou eu mais 2 vereadores, né? Precisaria de mais 3 vereadores contrários. Então, hoje, conversando com a minha base, conversando com aquilo que eu entendo que seria prioridade no momento, eu concluo aqui e dou essa segurança à população de Sorriso. Da minha parte, Rodrigo Materazzi é contrário, repito. Eu tenho outras prioridades, inclusive saúde, que a gente precisa voltar a debater aqui, trancar o pé com esse governo do estado, com o governo federal, para que nós tenhamos um hospital regional e um hospital municipal de qualidade. Nós precisamos fazer uma reforma administrativa, essa sempre foi a minha opinião, e nós precisamos pensar Sorriso a longo prazo. Ponto. Questão financeira, então. O seu voto contrário a esse projeto é porque haveria mais gasto realmente com vereadores.
Exatamente, né? Tem aquelas opiniões que vão dizer assim, mas a Câmara tem o direito do repasse do 12º. Beleza, a Câmara tem o Mas direito. é recurso do mesmo caixa. Eu É também a coloco mesmo isso caixa. aqui, não tem árvore de dinheiro, né? Nem na Câmara, nem na Prefeitura. É o mesmo caixa. A Câmara vai cidadão. fazer. Inclusive, Perfeito. Marlene, hoje eu não tenho nem estrutura aonde colocar. Eu já ia interromper para falar sobre isso, né? Porque se fosse aprovado, não teria onde colocar tudo isso. Eu tô com 8 salas hoje alugadas, do outro lado da rua, ali na Porto Alegre, ali em frente à Câmara. Para dar conta de atender a demanda da Para Câmara. dar condição, nós pegamos um prédio sucateado, nós tivemos que trocar o telhado inteiro daquela casa, nós pegamos alguns carros sucateados, nós tivemos que comprar 2 veículos, né? Hoje a Câmara tem uma estrutura, tem condição aos funcionários, nós elevamos o padrão de algumas normas, seguindo aquilo que o nosso controle interno, aquilo que o TCE, aquilo que o TSE nos impôs, para que nós pudéssemos regulamentar muita coisa. Nós demos mais transparência à verba indenizatória, foi aprovado na última sessão, né, mais uns critérios seguindo aquilo que o TSE, aquilo que o nosso controle interno, aquilo que o Ministério Público nos apontou, para que nós fizéssemos transparência, fazendo aquilo que é justo, correto e honesto, para que nós pudéssemos ter mais essa confiança da população, trazer a população para dentro dos grandes debates, trazer a população para as grandes tomadas de decisões. Esse sempre foi o nosso foco. E eu continuo nessa. Perfeito. Entendeu? Se a gente fazer um próprio Fala Cidadão aqui, que eu escutei outro dia. Não, aqui a maioria absoluta dos que mandam as informações que a gente deixa livre são contrários, presidente. Ponto. Só para a gente ir fechando aqui, em relação a este aumento, ele ocorreria a partir de quando e se não existe a possibilidade de consulta popular antes de tomar uma medida como essa? Existir, eu vou dizer aqui, a grosso modo, que existe. Existe sim, né? Um plebiscito, algo nesse audiência sentido. Pública, né? Entendeu? Existe essa possibilidade. Esse aumento ocorreria a partir de 2028. Né? Só que, Marlene, lá em 2023, isso foi pautado. E tinha inúmeras coisas que deveriam ser corrigidas desde lá e até hoje não foram corrigidas. Tudo do mesmo jeito que estava em 2023. Exatamente. A gente precisa de uma AGER estruturada, uma agência de Que, regulação. aliás, a gente tem dificuldade de saber quem manda nesse órgão hoje, presidente. Eu estou com dificuldade aqui, eu estou precisando trazer a Gera aqui para o estúdio, eu não sei quem que eu vou procurar. Então tem um projeto em tramitação, em construção com o próprio Ministério Público, com a Prefeitura, com os vereadores, todo mundo deu opinião. E eu acho que deve ser protocolado agora já na próxima semana, a devolutivo do Executivo, né, um substitutivo àquilo que seria a AGER, né, com o geólogo, engenheiro sanitarista, com os equipamentos necessários, com os fiscais, para que faça, né, as correções, a fiscalização das correções, inclusive a Águas de Sorriso, rodoviária, transporte coletivo, né? Tá tudo ali sob esse olhar, deveria estar, mas não está, né? Você entende como que eu vou trazer uma indústria para falar se eu não corrigir essas coisas pequenas? Verdade. Eu sempre tenho um linguajar bem chulo, popular meu, eu quero mudar o mundo e eu não arrumei a minha gaveta de cueca em casa. É verdade, tá certo. Presidente, tem falas chegando aqui, parabéns pela sua posição nesse sentido, não é? E a gente vai continuar abordando esse tema, com quem é contrário, com quem é favorável, porque a gente precisa falar sobre, não precisa? Quem disse, Marlene? Deixa eu ver aqui, Dona Maria. Quero mandar um abraço, Dona Maria, então, e a todos que me apoiam nessa pauta. Perfeito. Obrigada, presidente. A gente está com a porta aberta sempre aqui para a Câmara, havendo outras situações aí, fica à vontade para nos procurar também. Deus abençoe, espero vocês todos, né, nos acompanhando no Global Agrobusiness, um evento que vai levar realmente sorriso para mais de 50 países presentes aqui, mais de 130 países, se eu não me engano, acompanhando pelo YouTube. Então, um evento que vai falar sobre tecnologia, inovação, desenvolvimento econômico, agronomia sustentável, agricultura sustentável, capacidade de expansão, agenda global alimentar, que Sorriso tem tudo a ver com isso.